Olá, muito bem-vindos. Graça e paz. Graça e paz. Boa noite, Mili. Boa noite. Boa noite. Vou chamar a pastora Tânia aqui, ela já entrou. Dando ela aparecer na tela. Maravilha. A paz, Olá, pastora Tânia. A paz, Jane. paz, tudo bem? Tudo bem, graças ao bom Deus. Estamos vencendo aí. Amém. Que Estamos bom, aí. que maravilha vocês terem aceitado esse convite, né? Eu creio que muitas famílias, muitas mães, muitos pais, né, serão abençoados pelo testemunho de vocês aí, viu? Glória a Amém. Deus. Amém. Que bênção mesmo. Então, pastora Tânia e Jane, né? Eu gostaria de me apresentar aqui para quem ainda não me conhece, e depois eu passarei para vocês para que vocês se apresentem também, né? Ok? Ok. Eu gosto sempre de dizer que, né, nós trabalhamos com famílias e tal, nós temos 2 filhos abençoados. Nós quem, né? Eu e minha esposa Adriane, nós temos 2 filhos adultos já casados e que nos deram, né, uma netinha. Nossa filha nos deu uma netinha que hoje já tem 4 anos. Nós congregamos no Centro Familiar de Adoração, no Está olhando para mim aqui, parou. Opa, voltou, né? Voltou Voltou. agora, né, professora Tânia? Maravilha. Esperamos que não caia mais, né? Tem lives aí que fazem 3, 4 vezes porque cai, né? Mas é Aham. assim mesmo, ao vivo é assim mesmo, né? E nós vamos Uhum. prosseguindo, então, servindo a esse Deus maravilhoso, né? E somos também treinadores dos cursos de paternidade da Universidade da Família, né? A família a gente chama a família GFI, né? E agora, a pastora Tânia e Jane, a gente gostaria que, né, vocês se apresentassem então para nós. Amém. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Porque Ele é tudo na nossa vida. Agradecer por Uhum. essa oportunidade, Pastor Juscelio, já há algum tempo que a gente se conhece. E a gente se sente muito honrada de sempre receber convite, poder estar trabalhando junto nesse mesmo ministério, né? Eu sou a Amém. pastora Tânia, sou pastora da Terceira Igreja Quadrangular e tenho 2 filhos abençoados, um genro e uma nora abençoada, e estou agora indo para o quinto netinho já, né? Estou indo para o quinto neto e estou muito feliz, me sinto muito abençoada e é um prazer muito grande. E nós, a Jane, que ao meu lado, ela também já vai falar um pouquinho, é, nós passamos por situações muito parecidas e o nosso desejo e o nosso chamado hoje é trabalhar com mães de adolescentes, principalmente, né? E o nosso curso é alcançando o coração do seu filho adolescente. E para nós tem sido assim um grande prazer, porque nós tivemos essa realidade na nossa vida e hoje para nós é um privilégio poder levar uma mensagem de esperança, de força para essas mães que passam por uma situação tão difícil de ter que educar seus filhos sozinhos. Então, a Jane. Eu sou da terceira igreja do Evangelho Quadrangular também. Tenho 2 filhos, eles têm 18 e 19 anos, e tenho vivido essa realidade de criá-los sozinho, com a bênção do Senhor,
E Deus tem sido meu guia, meu orientador, tem sido fiel e a gente tem trabalhado com essas mães, porque quando você fala de uma realidade que você vive, você consegue convencer e dar mais sentido àquilo que a pessoa está sofrendo, né? Então, essa é a nossa ajuda para as mães que estão criando os filhos sozinhas. É verdade. Eu costumo sempre dizer, né, que aonde Jesus entra, aonde ele tem liberdade para ele trabalhar, tem jeito, né? Onde muitos pensam que foi colocado um ponto final, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, aí Jesus chega e aí aparece uma solução. Aí tem uma solução, né? Gostaria de deixar o Salmo, né? Salmo 9 e verso 10, que diz assim: Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Né? Amém. Amém. Eu gostaria, então, de fazer uma pergunta para vocês, né? Que é o nosso tema ali, né? Vocês têm toda a liberdade aí de uma fala, outra fala, deixa eu ficar quieto aqui ouvindo, junto com né, as pessoas que estão junto na live. Se alguém quiser fazer uma pergunta, talvez a gente possa responder, talvez não, né? Mas não durante a live, depois é possível responder, né, pastora Tânia, né, Jane? Com Então, eu creio certeza. que vai ser assim, um momento muito precioso para nós, né? A gente conhece um pouquinho do testemunho, né, de vocês e eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Então, o nosso tema hoje é vencendo o desafio de criar filhos sozinha ou sozinho, né? Então, conte-nos a experiência, como que vocês venceram esse desafio. A palavra é de vocês. Amém. Até a gente colocou esse anúncio sozinha, né? Sozinha é praticamente impossível, né? Uhum. Mas quando eu me deparei com essa situação, eu lembro que eu estava em oração e Deus falou claramente comigo, porque eu disse: Jesus, como é que eu vou enfrentar isso sozinha? Como que eu vou criar meus filhos sozinha? E Deus falou comigo naquele dia, e nós fizemos uma aliança. Foi lá em São Paulo, numa igreja, num congresso de mulheres que eu estava, muito desesperada, e Deus falou: não crie sozinha, crie comigo. Amém. E naquele momento eu recebi uma palavra rema, uma palavra que trouxe vida, e ali eu comecei uma nova jornada de guerreira mesmo, né? E isso foi maravilhoso, porque a minha maior preocupação era que os meus filhos permanecessem firmes, servindo a Deus, e que eu pudesse levar para eles essa base. Então, essa era a minha maior responsabilidade, que eles não transferissem os problemas que nós tínhamos de relacionamento para Deus, né? Então, esse foi o meu maior desafio, de ter a sabedoria. E eu achava interessante, porque eu tinha muitos amigos e nós trabalhávamos com casais na época, quando houve a nossa separação, e as pessoas diziam: ai, o Rafael e a Anne são uma bênção, mas filhos de pais separados são sempre um problema. E eu, naquele momento, eu sempre quebrava essa palavra. Eu dizia: em nome de Jesus, eu não aceito, porque os meus filhos são bênção do Senhor e eles ainda vão dar muito fruto, né? Então, nos momentos mais difíceis que eu passei, eu lembro que tinha os conflitos com a minha mãe, porque eu tive que morar com a minha mãe na época de favor, ela me ajudou muito, graças a Deus, né? Mas não era fácil para ela, né? Porque os meus filhos, um tinha 5 anos e a minha filha tinha 10 anos, né? Então era uma pré-adolescente e uma criança, e ali começavam os grandes desafios. E havia momentos que eu não sabia como responder ou como fazer, e naquele momento eu dobrava o meu joelho, eu orava a Deus, pedia a direção dele e agia de uma forma diferente. E quando eu encontrei esse curso, que é o curso que nós trabalhamos hoje, que é o Alcançando o Coração do Seu Filho Adolescente, né? Essa é a nossa apostila. Eu acho tão interessante, porque isso lá nos Estados Unidos, quando Deus deu para a liderança esse curso, eu tenho respostas que Deus falava comigo sem eu conhecer o curso. Olha Então, eu só. posso dizer para vocês que com Jesus a gente é mais do que vencedor, né?
Então, esse é um dos grandes testemunhos. E a O Jane curso, aqui, o a curso Jane é minha... veio, Oi? o curso veio confirmar o que Jesus dizia Confirmar. para a senhora. Que Que era de maravilha. Deus, né? E a Jane, né? A Jane, essa mulher de Deus que está aqui do meu lado, chegou muito quebradinha no curso, né, Jane? A Jane chegou toda quebradinha, era só um fiapo, chorava a aula inteira, né? E a gente não desistiu, né? Eu não desisti, ela não desistiu. Exatamente. E você fez, pode ir. Meus filhos tinham 8 e 9 anos quando eu me separei, né? Foi uma separação bem difícil. E eu sempre buscando em Deus. E daí eu tinha muito medo, né? De não saber o que fazer. E eu, às vezes, a Lori pedia se ela podia ir em algum lugar, em alguma festa. E eu não tinha ninguém para falar assim, pergunta para fulano, vê se... Daí eu falava, espera que eu vou orar. Daí eu orava. E eu lembro até hoje que teve festa que ela pediu para eu ir, que eu orei, e daí eu sonhei que ela estava dirigindo um carro assim, e ela não conseguia passar na estrada porque era muito estreitinha. Daí eu falei assim, Lori, você não vai nessa festa porque você ainda não está pronta para ir nessa festa. E daí depois passava 1 ou 2 semanas, ela falava, mãe, aquela festa que você falou que eu não estava pronta, eu não estava mesmo, porque aconteceu isso, 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 isso. Então, assim, eu tenho experiência que Deus sempre foi a retaguarda, sempre foi o refúgio, e sempre foi Ele que orientou e colocou esse curso. Eu aprendi muitas coisas no curso, muitas diretrizes, aprendi como agir, o que fazer, e mudei muitas atitudes, e hoje eu tenho tido essa experiência e passado para quem, porque Deus traz as pessoas, né, que tem a mesma dificuldade para você conseguir transmitir uma palavra de esperança, né, de direção. E eu penso, pastor Juscelio, que o maior conflito e a maior dificuldade é nós conseguirmos colocar nos nossos filhos ou respeitar os nossos filhos o amor que eles têm pelo pai ou pela mãe. E muitas vezes o casal não sabe lidar com isso e usa os filhos para atingir um ao outro. E a gente não vê com isso quantos nossos filhos sofrem. Por exemplo, quando meu filho queria sair com o pai, e daí lá com a outra mulher, ou qualquer coisa parecida, parecia que eu me sentia magoada, ou coisa, mas eu entristecia o meu filho se eu tivesse essa atitude. Então, jogar o pai ou a mãe contra com os filhos, isso fere eles profundamente, machuca profundamente, e é o começo de uma tristeza profunda, porque os filhos, eles amam os pais, seja o pai ou a mãe, né? Estar separado, mas ele ama, né? Então, é muito difícil isso. Então, nós trabalhamos muito isso, trabalhamos principalmente com as mães, nós trabalhamos muito com as mães, para que elas aprendam a perdoar o cônjuge ou vice-versa, né? Para não gerar mais problema e mais conflito no relacionamento. É interessante, né, a senhora falar isso, porque essas pessoas que separam e que ficam com os filhos, elas querem de alguma forma se proteger e acabam atacando o cônjuge, né? E você não vai se proteger atacando, né? E a palavra do Senhor orienta, né, que a gente deve perdoar em toda e qualquer situação, né? Não diz assim, se a pessoa merecer, né, ser perdoada, você deve perdoar. Não, né? Diz para perdoar, mesmo que a pessoa não mereça. E quando há separação, né, precisa também haver esse perdão, né? Então, enquanto se coloca a palavra de Deus em prática, aí começa a se usufruir dos benefícios dela. Né? Isso é maravilhoso. E tem um versículo, né, que diz, e eu sempre usava esse versículo com os meus filhos, honre o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem.
né? Então, não diz assim, honre teu pai legal, a tua mãe que é joia, não. Ame o teu pai e a tua mãe, honre, para que tudo te vá bem. Então, essa é a base, você ensinar o filho a honrar. Então, tinha épocas que eu dizia para o meu filho, eu como mãe, eu relevo muita coisa tua, mas por amor a você, eu exijo que você me respeite, né? Então, por quê? Porque eu te amo tanto que eu quero que você seja abençoado. Então, são coisas que nós precisamos aprender a trabalhar isso para que possa dar uma base e uma estrutura para esses filhos que são uma bênção. Outra palavra que as pessoas usam muito, meu filho está naquela fase de aborrecente. Você já está decretando uma maldição nesse momento. Nossos filhos não estão na fase de aborrecente, eles estão numa fase de transição, que é difícil, nós precisamos aprender a lidar, né? Mas é maravilhoso essa conquista, essa descoberta, né? Que a gente precisa conhecer cada um deles e respeitar individualmente cada um deles. E assim, né? Muitos pais, no caso dessa situação de estar separados, que muitos pais eles já desistem antes mesmo de começar. Então eles já acham que a adolescência é a fase normal do filho se rebelar. Mas se nós formos olhar na palavra, onde é que a palavra diz que existe uma época na vida da pessoa que é normal ela se rebelar? Isso a palavra de Deus não diz. Então a pessoa já está aceitando alguma coisa que, né, não existe na verdade. E agora eu creio que com uma pessoa, com um pai, com uma mãe separada, né, isso ainda se torna pior, né? Porque de repente vai ter o ex-marido, vai ter a ex-esposa, né? De repente a mãe fala uma coisa em casa, quando o filho vai para a casa do pai, volta falando outra coisa, ou quando mora com o pai, vai para a casa da mãe, volta falando outra coisa. Quer dizer, o desafio se torna maior ainda, né? Como vencer esse desafio, então, na adolescência? Uma coisa assim que precisa ficar muito clara, que eu sou 100% contra uma separação. Né? Porque às vezes as pessoas dizem, a pastora dá, porque a pastora apoia. Não, não é isso, né? Então eu penso assim que sempre que a gente está aconselhando, sempre que a gente está conversando, a gente coloca tudo isso, né? Eu sei que a palavra de Deus é muito certa nesse sentido da separação, e é muito dolorido, é difícil, então é uma fatalidade. Hoje até as pessoas acham mais normal, mas na época que houve a minha separação foi muito difícil, já era da igreja, então você sofre muito preconceito dentro da igreja, fora da igreja, né? Mas o que eu quero dizer é que Deus reverte lutas e situações que nós passamos para que nós depois sejamos um canal de Deus para ajudar as pessoas que passam por isso. Eu sempre brinco, né, que não adianta eu enterrar a cabeça no chão e dizer, não estou vendo ninguém separado nas igrejas, as igrejas são tudo certinho, papai, a mamãe e os filhinhos, né? E na verdade isso não é real, infelizmente, né? Então, por isso que eu quero dizer que a gente é 100% contra uma separação, mas não tem como você descartar essas pessoas. Jesus ama elas também, Jesus restaura as nossas vidas, Jesus é maravilhoso para nos dar uma nova direção de vida, né? Eu louvo a Deus porque hoje, se eu ficar agradecendo a Deus dia e noite por tudo que Deus já fez por mim, eu lembro que eu dizia assim, eu pensava assim, que tinha momentos da minha vida que parecia que Deus me segurava pelas pernas e me enfiava dentro de um balde, e quando eu já não tinha mais ar, ele dava uma refrescada, de tanta luta que a gente passava, né? Mas hoje eu fico agradecendo tudo que Deus fez, eu sou muito abençoada, Deus me deu um genro maravilhoso, uma nora maravilhosa, né? Meus filhos servem a Jesus, meus netos servindo a Jesus, então isso não existe alegria maior no coração de uma mãe. Então eu quero dizer para vocês que quando a gente busca em Jesus o suporte, nós não temos como errar, né? É verdade. É muito importante, né, a senhora falar que a senhora é contra a separação, contra o divórcio, né, para que as pessoas não interpretem mal. Eu gostaria de traçar um paralelo aqui, que o nosso pastor,
principal da nossa igreja, o pastor Anderson, ele uma vez colocou, achei muito bacana, muito assim, realmente ficou muito claro o exemplo que ele deu, né? Que a separação, né? Ela é um acidente. Assim como acontece um acidente, né? A separação é esse acidente. E nós somos contra o acidente. Nós não estamos e nem somos contra os acidentados. Amém. E no caso ali, né, são as pessoas, né, são os cônjuges ali, são as famílias que, né, se separaram. Então, a gente é contra o acidente, mas não é contra o acidentado. E acidentes, infelizmente, acontecem. Às vezes é culpa de um, às vezes é culpa dos dois, mas aí nós não estamos aqui para definir se a culpa é de um e de outro. Nós estamos aqui para dizer que é um acidente e que nós amamos os acidentados, assim como Jesus ama também, não é verdade? Exato. E precisam de ajuda, né? Porque não é fácil. Quando a gente pergunta muito para as mães, quando elas vêm para o curso, as perspectivas delas, o que, que elas esperam, né? Todas elas esperam que os filhos melhorem, né? E na realidade, se elas não colocarem em prática, a gente não tem resultado. Eu brinco que se elas foram ali só por causa do certificado, a gente dá o certificado, elas não precisam nem vir no curso, porque dá trabalho, mudança dá trabalho, né? Então, não existe nada mágico no curso, mas no nosso dia a dia, no nosso querer, essa transformação. E foi maravilhoso a gente vê os testemunhos de transformação nos lares, porque houve uma mudança, né? A Jane enfrentou muito isso, os problemas, porque às vezes nós, como pais, temos a mania de dizer assim, se você não fizer tal coisa, eu vou fazer isso, isso, isso. E depois a pessoa não faz. Então, nós estamos numa geração de adolescentes que fala assim, não dá nada. Né? Não dá nada. Não é verdade? É a geração do não dá nada. Então, a tua palavra, a Bíblia é muito clara, ela diz que a tua palavra precisa ser sim, sim e não, não. Né? Então, se você não vai fazer, não fale que vai fazer. Né? E eu lembro que a Jane passou por isso, né? Então, se o filho dela não levasse o lixo para fora, ela ia pegar o lixo e pôr no quarto dele. Né? E eu lembro que ela muitas vezes, né, Jane, colocava o lixo lá no quarto dele. E ele, mãe, o que é isso? Tá fedido, não sei o quê. Pois é, você sabe onde tem que levar. Então, se você não levar, a gente dá um jeito de levar no teu quarto. Então, são coisas que os pais vão aprendendo a falar e depois cumprir, não cumprir. Né? Tem que cumprir. E eu deixava medo, daí o medo, a hora que dava, ia dar 11 horas, que era a hora do lixeiro. Eu já tô indo levar, não preciso levar o meu quarto. Então, assim, eles aprenderam que quando eu falo, e daí ele e ela falam, olha, ela vai fazer, hein? E daí um falava pro outro, ela vai fazer. Se ela falar que ela vai te deixar, ela te deixa. E daí, porque senão você ficar com... Porque às vezes o que acontece com a mãe que tá sozinha? Ela tem medo de disciplinar, ela tem medo de estabelecer limites, ela tem medo porque assim, coitadinha, ele já tá sem o pai. Se eu não deixo, vai ficar contra mim. Não. Então a mãe, ela tem que... Por isso que ela tem que receber um apoio espiritual e tem que estar firmada em Cristo. Porque ela tem que saber que ela vai ter que colocar limites, ela vai ter que colocar regras, ela vai ter que cumprir o que ela falar. E não é porque ele tá com o pai e com a mãe separados que ele é um coitadinho, que ele é um sofredor. Ele é um ser humano, Jesus Cristo morreu por ele também, ele precisa da salvação também, e ele tem que aprender a receber um não, receber limites, saber como que é a vida. E essa é a nossa função. As mães que estão sozinhas sofrem um pouco com isso, e daí elas, coitadinho, deixa ele ir. Toda festa que ele pedir, deixa ele ir, porque o pai já não liga, né? O pai nunca vem ver. Não tem problema. Você vai ter que cumprir a regra e você vai ter que colocar uma diretriz para ele saber que ele tem um norte, ele tem uma pessoa que está no comando, que é a pessoa que está dirigindo ali, que está dando o suporte para ele. É onde ele consegue ser um cidadão centrado, correto, sabendo discernir, sabendo que existe não, sabendo que existe regra, né? E que ele não é um coitado, que ele é um ser humano. Não é porque ele teve um pai e uma mãe separada
que ele é um ser inferior. E eles se aproveitam também, né, da gente como mãe, e eles fazem jogada também, né, tanto com o pai como com a mãe. Então, quando a gente é parceiro, mesmo que entrar num acordo, né, principalmente em relação aos filhos, isso é muito importante, né, porque nós, desse relacionamento, nós temos 2 filhos e a responsabilidade como pais continua, né? Então a gente precisa entrar num acordo para o bem dos nossos filhos. E né? isso também é muito sério, porque quando eu falava não e meu ex-marido falava sim, daí eu sentei com ele e falei, olha, tem que ter uma concordância, nós temos que andar por um caminho só, porque assim, se eu for falar não e você vai falar sim, daí vai ficar perdido, um pode, o outro não pode. E daí ele falou assim, não, então eu falei, não fale as coisas sem antes me comunicar. E daí, porque senão tava ficando assim, a minha filha ligeiríssima ia lá e falava para ele, posso isso? Ele falava, pode. Uma coisa que eu não ia deixar, mas daí ela falou, meu pai deixou. Então, eu falei para ele sempre me perguntar, para a gente sempre falar a mesma resposta, né? Tem que ter. E assim, mesmo que é separado, as pessoas vão ter que ter um. Eu sei que é difícil, passei muita tribulação. No começo eu nem conseguia conversar com ele, eu chorava muito, eu tinha. Porque ninguém casou para separar, mas você tem que liberar perdão, buscar em Deus a força e você tem que saber conversar com aquela pessoa, você tem que saber se comunicar, você tem que entender que aquela pessoa vai estar na tua vida sempre, né? Porque ela faz parte. E esses dias, minha filha fez 8 anos, chamei ele para vir lá em casa, na janta, tudo, e nem tinha me tocado que tinha uma menina lá que o pai dela era separado. E no fim eu falei, olha, leva esse salgadinho, leva esse bolo para tua casa, tal, separei tudo. E daí ela falou, eu queria tanto que os meus pais conversassem. E daí você vê, você dá um testemunho sem nem perceber, né? Porque aquilo para você é uma coisa natural. E a pessoa vê aquilo como uma coisa fantástica, você conseguir conversar com o outro. É um trabalho difícil de dentro, né? Uma cura interior mesmo que tem que ter. Mas as mães têm que buscar também essa cura. Aqui a gente aprende, né, que a gente deve mudar. A gente não deve só exigir a mudança do outro. E a gente não deve desistir, né? Então, ali, imagina, né? De repente, você, né, Jane, pensando, né? Poxa, mas eu vou falar com o meu ex-marido para a gente ter uma mesma língua, no que a gente orientar a nossa filha, né? Poderia, talvez até veio na sua mente, não vai adiantar. Talvez ele vai querer realmente me contrariar. Talvez o desejo dele seja falar exatamente o contrário do que eu falo. Mas você não deixou esses pensamentos te dominar, né? E você foi à luta. Você enfrentou, conversou com ele e conseguiu. Tem muitos pais que os dois estão dentro de casa, né? O pai e a mãe. E eles competem entre si, não se complementam, eles não têm uma mesma língua, né? E agora vocês estão provando aí que é possível fazer isso, né? Mesmo o cônjuge ou o ex-cônjuge, né, não estar em casa. Porque nós que somos cristãos temos que entender, e mais do que entender, nós temos que aceitar, e mais do que aceitar, nós temos que praticar, né, o que a palavra do Senhor diz. E a palavra do Senhor diz que, né, a minha luta não é contra a carne nem o sangue, né? A minha luta não é contra o ex-marido, contra a ex-esposa, né? Eu não tenho que vencer ele, né? Eu tenho que vencer o Satanás. Eu tenho que amar, né? Aquele amor ágape, o amor incondicional. Eu tenho que amar o meu ex-cônjuge. Eu sei que ele também é precioso para o Senhor, né? Então eu tenho que derrotar só o inimigo, eu não tenho que derrotar o meu ex-cônjuge. Se a pessoa que está separada, ela, né, entender isso, aceitar isso e praticar isso, é realmente muito mais de meio caminho andado, não é verdade? Uma das coisas assim que eu penso que é muito difícil e a gente enfrenta muito, principalmente no aconselhamento, convencer essas mulheres que estão feridas, machucadas,
que o perdão é o caminho, né? O perdão é o caminho, porque o perdão, ele liberta. E às vezes a gente pensa, se eu vou perdoar é porque eu concordei com o que ele fez, vira tudo uma bagunça. E é muito pelo contrário, né? Porque toda essa raiva, toda essa ira que eu tenho, eu vou transferir para os meus filhos, ou a tristeza, ou a mágoa. Então é por amor a eles, né? Eu lembro porque eu já estou há 20 anos com o meu novo esposo, que Deus me deu, um esposo, um viúvo muito abençoado, foi um presente de Deus que restaurou a minha vida, me ajudou, né? Mas eu lembro que quando nós conversamos, ele recebeu os meus filhos muito bem, graças a Deus, né? Nós somos uma família grande hoje, porque meu marido tem 5 filhos e eu mais os meus 2, e daí temos 17 netos, está vindo o 18, tem bisnetos, então nós temos uma família hoje muito grande. Mas eu lembro que uma das coisas que eu falei para o meu marido, eu disse, olha, o pai dos meus filhos, ele faz parte da minha família, da minha história, e faz parte da história dos meus filhos. Então, e o meu marido aprendeu a receber ele, né, na nossa casa, muitas vezes ele vem na nossa casa, porque eu disse assim, nós vamos ter festas juntos, nós vamos estar juntos em relacionamento, porque nós temos netinhos em comum, filhos em comuns, e eu não quero que os meus filhos fiquem nervosos, porque diz, mãe, que horas que você vem? O pai vai vir tal hora, e você, né? E isso é muito sofrido, né, para os nossos filhos. Então, e o Assir, graças a Deus, ele compreendeu bem isso, e eles até é bem interessante, porque às vezes ele vem no portão para falar com a minha filha, coisa, aí o meu marido pergunta assim, será que ele não quer entrar, tomar um café com a gente? Eu não sei, vai lá e convide ele, né? Então, muitas vezes nós fazemos festa juntos, né? E isso é algo assim muito abençoador e dá uma segurança para os meus filhos, né? E para os meus netos também. Então eu vejo que isso é Deus puro, né? Nos ajudando e nos ensinando. É verdade. Eu gostaria de perguntar, tanto para a senhora, pastora Tânia, quanto para a Jane, né? Assim, o que os filhos de vocês, né? Os filhos da pastora já são casados, né? O que eles pensam da instituição casamento? Eu acho que inverteu ali a câmera, né? Inverti a câmera. Aqui? Não sei. Eu não sei onde que é. Aí. Isso. A senhora conseguiu compreender a minha pergunta? Como que os nossos filhos veem o casamento? O que eles pensam do casamento? Olha, isso era uma coisa assim que desde pequeno, eu trabalhei isso na vida dos meus filhos. E tem um período da vida que eles dizem, eu não sei, acho que eu não vou casar, eu não vou não sei o quê. E eu sempre coloquei sonhos no coração dos meus filhos, né? Então, eu sempre falava para eles, não, a mãe está orando pelo teu esposo, orando pela tua esposa. Filha, a mãe sonha o dia que a mãe vai comprar o teu vestido de casamento, né? Eu falo isso até para minha neta que vai fazer 15 anos. Por quê? Porque nós precisamos despertar neles que a vida continua, que tem esperança, que tudo vai dar certo, que não é porque houve um fracasso no meio da história da nossa vida, que nós não vamos prosseguir e continuar acreditando na família, acreditando no lar, né? Então... a minha filha acabou de pôr aqui, minha mãe sempre falou que casar é uma bênção. A Anne Kelly, essa é minha filha, né? Então, eu nunca quis tirar deles o sonho, a esperança e mostrar para eles, né? Que o lar é a base de tudo, né? Então, ninguém casa para separar. Exatamente. O testemunho da sua filha aqui, não existe um testemunho maior do que esse. Né? Parabéns. Exato. Como que é o nome dela? Anne Kelly. Anne Kelly, né? Parabéns, Anne Kelly. É isso daí. Glória a Deus pela vida da tua mãe. Pela vida verdade. Louvado seja o nome do Senhor.
E a Jane, Amém. o que que a Jane tem para Os falar? meus, eles são. O meu filho está namorando uma menina da igreja também, ele está no Aham. propósito, a minha filha também está no propósito, eles cresceram sempre aprendendo a palavra, sendo discipulado, sendo ensinado, então foi plantado neles, e eu sempre estou falando também, que eu estou orando, e estou sempre abençoando, estou dando palavras de bênção sobre o casamento deles, a vida sentimental deles, e essa é a nossa função, né? Que bênção, que Amém. maravilha. Como o nosso Deus é lindo e maravilhoso. Para ele não tem família perdida, para ele não tem descendência Não, perdida, né? Que isso. Mas maravilha. sabe, pastor, uma coisa assim que, porque na época, antes de eu me separar, eu trabalhava com um grupo de casais, né? Uhum, Então, eu lembro que eu recebi muita afronta, inclusive, das próprias pessoas que trabalhavam comigo, né? Que como que uhum. eu podia ser um exemplo se eu não conseguisse segurar meu casamento, né? Então, eu lembro que eu tinha tudo para dar errado, né? Mas uma das coisas que Deus colocou no meu coração é a perseverança, ser guerreira e permanecer, né? Então, eu sempre digo para as mães: venha para a casa do Senhor, venha sorrindo, venha chorando, venha de arrasto, mas é Mas no altar que você vai ter a vitória, e né? chorar, a gente chora na presença de Deus. Se chora com o joelho no chão. Porque é Deus que restaura, é Ele que vê o profundo, o Que cura. escondido, que cura. Então, assim, eu sempre pensei que chorar é sempre na presença de Deus. Amém. Ó, meu genro É, tá pondo aqui, ó, que eu sou a melhor sogra que ele tem. olha só, que coisa linda, maravilhosa, né? Esse É, graças testemunho não há o que pague, né, pastora Tânia? Com Né? A certeza. senhora olha um testemunho desse, né, e lembra do que a senhora passou, né, isso valeu a pena. Valeu a Oh, pena todo esforço, valeu a pena não desistir, né, valeu a pena valeu. perdoar, né, Com que coisa certeza. linda, maravilhosa. Você sabe, pastor, que na época eu não tinha carro, morava de favor. Eu vinha para a igreja, às vezes eu ficava nos pontos de ônibus com meus dois filhos e brincando com eles e tal, distraindo eles, e eles queriam vir à noite no culto, porque ia ter apresentação deles, alguma coisa. E Uhum, eu dizia, vamos orar que Deus. Porque nós só tinha dinheiro para ir de manhã na igreja, né? E de repente parava um irmão com carro e dizia assim, eu morava nas Mercês e a igreja na Água Verde. Vocês estão indo para a igreja, né? Eu disse, estamos. Aí nós entrava tudo no carro e os meus filhos, a alegria deles era dizer, mãe, agora nós temos dinheiro para vir de noite, porque nós ganhamos carona agora, né? uhum. Então, eu penso, eu fico entristecida de ver os pais hoje, não vou mandar meu filho para o retiro, porque não tenho dinheiro, está muito caro, a igreja... Não, meus filhos sabem que eu sempre investi, eu nunca deixei que eles fossem. Eu lembro que o pastor Alcindo, o pastor Júlio, muitos me ajudaram nessa época, de pagar os retiros ou de me ajudar, e eu disse que eu já tinha conta corrente na chácara. Eu ia pagando por mês, mal terminava um retiro, já começava outro, né? Mas eu Uhum. sabia que investir na vida dos meus filhos era a coisa mais importante que eu tinha que fazer, né? Então, eu dava um jeito, arrumava dinheiro, e hoje até eu estava compartilhando com uma amiga, com uma pastora amiga minha, contando que a Anne, então ela fazia parte do grupo King's Kids, né, que dançava e louvava a Deus, que era da Jocum, e ela ia fazer uma apresentação no campo do Atlético, e ela ia dançar. E nós não tínhamos dinheiro para comprar os uniformes, as coisas, né? E eu sempre dava um Uhum. jeito de fazer uma gambiarra, fazer alguma coisa. E ela foi dançar, tadinha, eu consegui arrumar um tênis que era um ou dois número menor para ela. E ela, porque precisava ser um tênis preto, e nós não tínhamos como comprar, né? E ela dançou com aquele tênis apertado, é,
Ó, ela disse assim, ó, investiu na vida da filha e ganhou uma benção. Ganhou um monte de benção, né? Mas ela dançou com aquele tênis apertado, nós brincamos até hoje com isso, né? Então, eu penso assim que nada na nossa vida é perdido, né? Quando você entrega o teu coração para Deus e continua confiando, porque Deus é poderoso. Nossa, eu só tenho bênçãos para agradecer a Deus. Amém. É verdade, a senhora usou um termo ali, e usou o termo correto, né? E a senhora investiu. A senhora não simplesmente gastou. Né? Quem gasta não recupera nada. Quem investe, Exatamente. e investe certo, tem retorno. E o investimento mais certo que a gente pode fazer é na nossa família, é nos nossos filhos, né? E a senhora está recebendo esse retorno já há muito tempo e não vai parar de receber nunca. Pelo investimento que a senhora fez por um tempo, e agora esse investimento está retornando, e retornando, e retornando, e nunca vai parar de retornar. E está sendo uma bênção, como a sua própria filha comentou ali, né? Que coisa linda. Eu lembro, pastor, que o meu filho, ele sempre dizia que tinha um chamado para missões, né? Então, sempre que o pastor fazia um apelo, ele com 12 anos, 10, 12 anos, ele ia lá para frente e dobrava o joelho, dizia, ai, meu Deus, como que esse meu filho vai ser missionário, né? Porque a gente ora por missões, mas nunca quer o filho da gente que vai ser missionário, né? Então, a gente ora porque Deus levante os filhos dos outros, né? E eu via o meu filho lá, e às vezes ele vinha e dizia assim, mãe, Deus me falou que ele vai me levar por muitos países, né? E eu dizia, ah, tá, filho, nós não tinha dinheiro nem para ir até Londrina, Maringá, nem, né? Mas ele dizia que ia, né? Então, eu acho assim que Deus é tão maravilhoso que aconteceu isso, né? Meu filho estava no quartel, já com 20 anos, era segundo tenente do Exército, ganhava muito bem, e ele um dia chegou para mim, Deus já tinha falado comigo. Deus disse para mim assim, filha, eu quero ver se você vai ter orgulho de dizer que o teu filho é do Exército Brasileiro. Se ele for para o meu exército, como é que você vai se orgulhar dele? Né? E o meu filho, sempre quando ele queria me desafiar e tinha alguma coisa para me contar, ele dizia, mãe, Deus não falou nada com a senhora ainda, e não sei o quê, né? Porque eu sabia que ele já estava aprontando alguma, né? E eu lembro que ele serviu o quartel e resolveu dar baixa. Ele ainda tinha mais 2 ou 3 anos. E eu fiquei muito feliz que ele estava no quartel, estava estudando, estava fazendo o pé de meia dele, né? Ganhava bem, então eu estava bem feliz. Mas ele disse, mãe, eu vou sair do quartel e eu vou para missões. Chegou a minha hora, né? E ali foi algo assim desafiador para mim, né? E eu disse, amém, Deus já falou comigo, eu disse para ele, né? E ali começou uma jornada. E o meu filho foi para missões. E ele chegou aí para a Inglaterra, ele viajou pelo mundo todo sem dinheiro. Nunca Deus deixou faltar nada, porque ele participou, como é que a gente chama, aquele projeto do Giovanici. Então ele saía para missões fazendo teatro, né? E viajou por muitos lugares, né? E eu recebi muita honra quando ele estava na Espanha, nunca vou esquecer. Uma senhora pediu meu e-mail e ela disse assim, olha, pastora, eu fiz questão de pegar com o Rafael seu endereço, porque só pode ter uma mãe de Deus por trás de um rapaz tão abençoado como é o seu filho. Né? Então, aonde ele passava, ele era um exemplo, um bom testemunho, né? E não existe prêmio maior para uma mãe. Às vezes o meu filho dizia, mãe, eu já sou grande, mãe, não precisa ficar falando. Eu disse, ó, filho, você vai ter 50 anos, você vai continuar sendo meu filho, e quando eu ver você fazer uma coisa errada, eu vou falar, né? Então, é isso que eu penso, que nós, como mães, não baixamos a guarda. Quando a gente vê uma coisa errada, a gente vai ter que falar, né? E se precisar dar uma varada, a gente dá também. E que, tendo a confiança deles, como a senhora tem, né? Aí não fica difícil fazer dessa forma, né? Agora, muitos pais não têm a confiança do filho, ensinaram
tudo errado ou não ensinaram os filhos e depois de grandes querem dar o pitaco. Aí não dá certo. Mas quando se tem a confiança que a senhora tem, aí é possível, né? Pastor, estão faltando 15 minutos, né? Passou tão rápido, né? E uma hora o Instagram, ele derruba a live, né? Ele corta. Ele diz, chega. Eu queria que vocês duas, né, assim, deixassem uma palavra, né, para as mães que possivelmente estejam nos assistindo, aquelas que vão nos assistir depois, porque essa live vai ficar gravada, né? Uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, né? Para elas, não só para elas, né? Para se tiver também um pai sozinho, né? Que está criando seus filhos sozinho, também para esse pai, né? Queria que a senhora e a Jane ali, né, tenham toda a liberdade de falar o que Deus já colocou no coração de vocês aí. Amém. Bom, o que eu queria falar, né, porque eu vi aqui que tinham pessoas perguntando que tem pais sozinhos que criam seus filhos, né? A gente está procurando algum homem que se queira ser treinado, não por nós, mas por um pastor, para ele poder também trabalhar, né? Porque para nós é muito difícil trabalhar com os homens sós, né? Com os pais. Mas o nosso trabalho hoje é para mães mesmo, a gente trabalha diretamente com as mães, e eu quero dizer para elas, não desistam, não desanimem, o seu filho é uma herança, e herança é coisa boa, né? E é um presente de Deus. Então, com Jesus, né? A palavra de Deus fala lá em Isaías 67, diz, pai do órfão e marido da desamparada é o Senhor, né? Então, não que os meus filhos sejam órfãos, mas nesse momento, quando sentem essa orfandade, porque quando o lar se divide, né? Deus faz coisas maravilhosas. Esse ano, meu ex-marido fez almoço no aniversário dos meus filhos, eu fui lá na casa dele, a mulher dele fez um almoço gostoso para nós comemos junto com os netos, tudo brincando, e foi um tempo maravilhoso. Então, é isso que eu quero dizer, que Deus, ele transforma a maldição em bênção, né? Então, eu fico muito feliz de saber que o meu coração está muito disso, né? Deus tem me abençoado nesse sentido. Então, eu me sinto muito feliz e quero dizer para vocês, mães, né? Nós vamos deixar o nosso contato aqui, nós fazemos questão, nós temos turmas novas para começar depois da pandemia, né? Mas nós estamos à disposição para poder trabalhar para Jesus e ajudar vocês. Nós vamos conseguir mostrar para você que não é tão difícil assim, né, Jane? É verdade. A Jane só fez 3 vezes o curso para começar a ministrar, né, Jane? Mas Deus é maravilhoso. E eu lembro que a Jane sempre dizia que as outras pessoas vinham, falavam para ela e tudo. Ela disse, eu não acredito em ninguém, mas na pastora Tânia eu acredito porque ela passou e ela conhece a dor que eu estou passando, né? Então, quando a gente sabe como dói isso, né? Eu sempre digo que uma separação é como se pegasse uma espada e partisse você no meio, né? Então, os dois lados ficam feridos, e se nós não cicatrizarmos isso direito, cada vez que encosta, machuca. Tanto o meu lado como o dele, né? Pelas nossas escolhas. Então, eu acho assim que é maravilhoso a gente ser curado por Jesus. Amém. E eu quero dizer que o curso é um curso de 10 aulas, que é bem legal, que é uma mudança. As mães chegam achando que vai mudar os filhos, o que eu tenho que fazer para o meu filho mudar, para ele isso, para ele aquilo. E, na verdade, quando elas terminam, olha, ele não tinha que mudar nada, eu que mudei eu que parei de gritar, eu que parei de ser a louca, eu que parei de ser desequilibrada, e eu que mudei minhas atitudes, e eles foram acompanhando. Eu lembro que eu colocava no meu quarto uma plaquetinha assim, mamãe está orando, e eles vinham correndo de noite, daí eles chegavam, iam bater, daí a mãe está orando, ela está orando, corria e voltava. Então, assim,
eu quero dizer que não é fácil cuidar dele sozinho, mas não é impossível, que Cristo ele dá todas as orientações, ele direciona, ele dá o caminho. Nós temos agora essa turma para a gente ajudar, para a gente orientar e para a gente ser o suporte aí de quem está precisando. E quando você fala de uma dor que você realmente já passou por ela, você tem propriedade em dizer que realmente Deus é restaurador e que Ele cura e que Ele liberta e que Ele realmente faz aquilo porque a tua vida é aquilo, entendeu? Então eu deixo aí a força e o nosso curso, os contatos para quem precisar, né? Se tiver alguma mãe que esteja passando por alguma situação difícil, a gente está à disposição. Que bênção, né? A gente vê na vida de vocês, né, o versículo de Romanos 8:28 cumprido, que tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus, até as coisas ruins, até as coisas negativas. Hoje vocês estão usando com propriedade para abençoar outras famílias. Assim, a Jane foi abençoada pela pastora Tânia e está abençoando, né, outras famílias também. Eu gostaria de deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo também, que assim como nós, né, fomos abençoados um dia, né, pela decisão que o seu Jorge Nishimura e um pouco mais próximo aqui o pastor Dinarte Barradas, né, o diretor da Aniversário da Família, lá dos cursos de paternidade, que chegou até nós, né, não precisa parar em nós, né? Então, assim como chegou na pastora Tânia, assim como chegou na Jane, né, e elas estão, né, continuando esse processo, abençoando outras famílias, né? Você que está nos assistindo pode ser abençoada, né, por elas. Não só por elas, né? Tem outros. Nós também somos treinadores, somos líderes e estamos ministrando também um curso Alcançando o Coração desse Adolescente, ou seja, o mesmo curso, nós podemos treinar um pai sozinho, nós podemos dar esse treinamento, né? E para que a gente realmente, sabe, se envolva nisso e vai abençoando outras famílias. A gente é abençoado para abençoar. Nós devemos ter, né, esse pensamento, essa convicção, que assim como, né, um rio, ele recebe muita água, mas ele não é uma água parada, ele leva para frente essa água, e ele sempre tem água, né? Já o Mar Morto, se eu não me engano, ele só recebe água. Né? Por isso que ele é morto. E ele é morto, né? Não tem vida nele, né? Então, aquela pessoa que só quer ser abençoada, só acha que a culpa é do outro, né? Ela acaba realmente por não ser tão abençoada assim. Agora, quando ela deixa fluir, quando aquela água, né, não para nela, mas ela deixa fluir para outros, é uma água contínua, é um rio que flui, né? A água, né, que sabe, ela se purifica, uma água parada, né? Ela está ali suscetível, ela está ali, pode, né, nascer dengue, pode ter uma porção de doenças. Contaminação, né? Já a água que flui, não é verdade? Então, assim, a gente é abençoado para abençoar. Abençoar. Amém. Ser canal de Deus. Canal de Deus. Eu gostaria que a senhora, pastora Tânia, juntamente, né, com a Jane, fizesse uma oração agora, né, de bênção, que realmente essas mães, né, esses pais monoparentais, como a gente chama, né, que eles, sabe, assim, tivessem uma injeção de ânimo, né, e que eles erguessem a cabeça, e senão eu vou em frente, eu vou lutar porque eu vou vencer. Amém? Amém. Senhor maravilhoso, nesta noite, Senhor, nós queremos agradecer pelo privilégio, Senhor. Nós não sabemos quantas pessoas vão ser alcançadas ou vão poder ouvir esta palavra,
mas o Senhor sabe quem realmente precisa. Meu Deus, que essa mãe ou esse pai que está sem esperança, está desanimado, meu Deus, não sabe como lidar. Os filhos também, Senhor, estão com os corações feridos, machucados, às vezes ferem os pais com palavras ditas que não é do coração deles. Eu quero te pedir agora, Senhor, alcance esses corações feridos, alcance essas famílias, renova a esperança, Senhor. Se nós viemos aqui neste momento, nós queremos dizer que nós somos mais do que vitoriosas, porque em Jesus nós somos mais do que vitoriosas. Hoje nós estamos felizes, estamos rindo, Senhor, mas sabemos que é todo um projeto diário na nossa vida, de um novo começo a cada manhã, quando Deus nos dá a oportunidade de vivermos em família, de termos restaurado, de termos os corações perdoados. Senhor, Tu és poderoso para alcançar. E se há casais também, Senhor, casados, mas estão sofrendo em relação aos seus filhos, sentindo, Senhor, que não sabem como agir, eu quero te pedir agora, Senhor, que também o pastor Juscelio, que trabalha com esses casais, que tem os filhos adolescentes, filhos às vezes que são rebeldes, ou que estão rebeldes, não são, Senhor, que o Senhor possa colocar uma luz, uma direção, Senhor, e que o pastor Juscelio, Senhor, possa também ser usado poderosamente pelo Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida do pastor Juscelio, do pastor Dinarte, dos nossos líderes, a Vivi e o Miro, Senhor, que são líderes na nossa igreja da educação de filhos. Nós temos tantas coisas para agradecer, Senhor. Muito obrigada por esse privilégio. Amém. 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 Que bênção, privilégio o nosso, né, de tê-las aqui contando o testemunho realmente animador, né, um testemunho edificante. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastora Tânia, obrigado, Jane, né? Creio que os nossos relacionamentos se estreitaram um pouquinho mais ainda e vamos avançando, né? Em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Um abraço a todos que estão participando aí dessa live, que Deus abençoe. Nós não temos muita experiência, nós duas, É né? verdade. A minha neta riu um monte que eu ia fazer uma live. Você tem certeza? Eu disse, eu não tenho, né? Mas Deus é poderoso para nos ajudar a nos conectar, né? E não ter medo dessas coisas, graças a Deus. Avançando até nesse sentido, né? Se reinventando, né? Enfrentando o desafio cada dia. Amém. Muito obrigada, pastor. Nada, nós é que agradecemos. Usando a tecnologia, né, a favor do reino, né? Investindo Amém. no reino de Deus. Amém. Obrigado. Também quero agradecer muito, né, às pessoas que participaram ali e dizer que essa live, né, ela vai ficar gravada aqui no feed de notícias aqui, né, do Instagram, e eu também quero colocá-la no Facebook e também no YouTube. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Forte abraço. Deus abençoe. Um Amém. beijo. Amém. Tchau, tchau.